Necessidade da visão celestial, Stephen Kang. Não havendo profecia, o povo perece. Porém, o que guarda a lei, este é bem-aventurado. Provérbios 29:18. Assim, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Atos 26:19. O rei Salomão falou 3.000 provérbios. Ele era o mais sábio dos homens. Deus lhe deu um coração capaz de escutar. Em outras palavras, ele podia ouvir a Deus com seu coração. E por ter este coração atento, ele nos deu muitos provérbios. De todos estes provérbios, há um que é muito importante, porque os provérbios nos dão o princípio da vida. E aqui há um princípio que é aplicável não somente à terra, mas também no âmbito espiritual. E ele diz: onde não há visão ou profecia, o povo se perde ou se corrompe. E ainda em outra versão, não havendo visão, o povo perece. Assim, podemos ver quão importante é esta questão da visão. É importante inclusive neste mundo. Vocês sabem, neste mundo, se as pessoas não possuem visão, se não têm sonho, se não têm objetivo, se não têm uma forte ambição, se não querem obter algo, então não podem fazer nada. Se você quer ter êxito neste mundo, você precisa ter uma ambição, uma força que lhe impulsione, algo onde você queira chegar. É necessário pagar qualquer preço por isso. Você poderá suportar penalidades, poderá sacrificar muitas coisas para alcançar seu objetivo. Vemos então que ainda neste mundo, os sonhos, a visão ou a ambição são muito essenciais. De outra maneira, nossas vidas seriam medíocres ou não teriam razão de ser se não fôssemos capazes de ter alguma realização nelas. A visão do povo de Israel. Quando Salomão falou o provérbio, ele tinha em sua mente os filhos de Israel. Por isso ele disse: não havendo visão, o povo se corrompe. Felizes os que são obedientes da lei. Os filhos de Israel eram o povo terrenal escolhido de Deus. Deus lhes deu uma visão no Monte Sinai e deu a eles os 10 mandamentos. Lhes deu a lei. Nos 10 mandamentos, Deus revelou a eles que tipo de Deus ele era. Era santo por natureza, totalmente diferente de tudo. Ele era singular em si mesmo. Estes são os 4 primeiros mandamentos. Deus é santo. E os outros seus mandamentos nos mostram que Deus é justo. No que diz respeito à sua natureza, ele é santíssimo, totalmente diferente. E no que se refere aos seus atos, ele é absolutamente justo. Deus concedeu este entendimento aos filhos de Israel. Era a visão de Deus ao povo de Israel. Se eles guardassem a lei, seriam um povo muito feliz. Vocês sabem que muito feliz é o mesmo que bem-aventurado, bendito. Sejam bem-aventurados se guardassem a lei. E esta visão uniu aos filhos de Israel como um só. Isso lhes deu o objetivo de vida. Irmãos e irmãs, sabemos que a lei é justa e piedosa, a lei é espiritual. Mas, infelizmente, os filhos de Israel eram terrenais e carnais. Devido a isto, como nação, falharam em guardar a lei de Deus. Ainda que pela misericórdia de Deus houve alguns que temeram a Deus e foram capazes de receber os sacrifícios. Poucos puderam guardar a visão, mas, enquanto nação, eles falharam em chegar a ser o povo bendito de Deus. A importância de possuir visão celestial nos dias atuais. Agora, amados irmãos e irmãs, nós somos o povo celestial escolhido de Deus. Louvado seja o Senhor, porque Ele veio a este mundo, a sombra passou e agora a realidade está presente. Por sua graça, fomos chamados o povo celestial de Deus, um povo espiritual de Deus.
E a nós, Deus nos tem dado também uma visão celestial. Não é a lei, é a graça. Não é algo a respeito de Deus. Não é um conhecimento externo do que Deus é, mas é algo vivo, algo interior, algo do Espírito. E graças a Deus, Ele tem dado uma visão celestial. Esta visão é algo que tem de nos segurar e seremos bem-aventurados se obedecermos a esta visão celestial. Ó irmãos e irmãs, o que é esta visão celestial? Não é um conhecimento mental a respeito de Deus. A visão celestial é Deus mesmo. Deus se revela a nós em seu Filho amado. Deus nos mostra o seu propósito eterno que envolve ao seu Filho amado. Deus chamou um povo para ser a noiva de seu Filho amado, e esta é a essência da visão celestial. Então, irmãos e irmãs, é de vital importância que os que somos o povo de Deus conheçamos o que é realmente esta visão celestial. Que pelo Espírito de Deus possamos ter esta visão em nosso espírito. A visão não é algo que se pode ver com estes olhos naturais. É algo mais profundo que isto. É a revelação de Deus. Por seu Espírito, Ele nos revela seu coração. Profundo em nosso espírito, vemos algo de Deus, vemos seu coração, sua mente, vemos o que Ele realmente deseja, vemos o que é preciso para Ele, o que será precioso para nós. Por isso, necessitamos que Deus nos dê o espírito de sabedoria e revelação no verdadeiro conhecimento de Deus. Em meu contato com o povo de Deus em muitos lugares, tenho descoberto que a maior necessidade do povo de Deus é capturar esta visão celestial. Graças a Deus, porque seu povo é bem-aventurado, e por sua graça, Ele não somente nos tem dado salvação. Graças a Deus, porque sabemos que nossos pecados foram perdoados. Graças a Deus, porque sabemos que Ele nos deu sua própria vida eterna. Graças a Deus, que tem nos abençoado com muitas bênçãos. Porém, a maior necessidade no povo de Deus hoje é captar esta visão celestial, porque sem ela não temos realmente um propósito para a nossa vida. Qual é o propósito de nossa vida espiritual? Por que Deus nos salvou entre uma multidão de pessoas? Por que em sua graça nos escolheu? É somente para que possamos ser livres para viver nossas próprias vidas? Ou somente para que possamos desfrutar de suas bênçãos? Irmãos e irmãs, isso nos tornaria muito egoístas, muito egocêntricos. Se cremos no Senhor Jesus e nos tornamos pessoas centradas em nós mesmos, como isso dará glória a Deus? Irmãos e irmãs, Deus tem um propósito superior para nós. Ele quer que o conheçamos de uma maneira viva, quer que entremos verdadeiramente em seu coração. Ele quer que sejamos aquilo que Ele propôs que sejamos, para que Ele possa ser glorificado em nós e para que seu Filho possa ser glorificado em nós. De outra maneira, ainda sendo cristãos, não teríamos um propósito real de vida. Qual é a meta que você está buscando hoje? Nós temos sido chamados com um chamamento, uma convocação suprema. Temos sido chamados com um chamamento glorioso. Temos sido chamados com um chamamento santo. E que chamamento é este? O que Deus deseja verdadeiramente obter de nós, que fará nossa vida realmente útil e glorificará a Deus? Existe algo em nós que nos permite avançar para a nossa meta? Há um poder dentro de nós para que desejemos sacrificar todo o demais para alcançar este fim? Existe algo que nos dará disciplina, paciência, algo que nos reunirá como um só povo? Se os irmãos e irmãs possuem sua própria visão e eu tenho meu próprio sonho, se vocês têm o seu próprio sonho e eu tenho as minhas próprias ideias,
nós seremos um povo disperso. O que é que realmente nos une? O que realmente nos disciplina para que não pereçamos? Irmãos e irmãs, isso é a visão celestial. Sinto que é de vital importância que cada filho de Deus possa captar esta visão celestial que Deus tem para cada um de nós. Porque sem esta visão celestial, vamos correr soltos, seremos um povo sem disciplina, sem uma meta, e a vida não terá sentido. Não podemos cumprir a vontade de Deus e Ele não se glorificará em nós. A visão celestial é um imperativo na nossa vida cristã. É o único que nos permitirá seguir ao Senhor até o fim. Todos aqueles que vemos no Novo Testamento, que são do Senhor, entre os apóstolos na história da igreja, entre o povo de Deus, que realmente glorificaram a Deus em suas vidas, pela graça de Deus, alcançaram realmente algo para a glória de Deus. Eles puderam resistir, eles estavam dispostos a sacrificar-se para que a visão celestial se cumprisse plenamente em suas vidas. Cada um deles foi alcançado por esta visão celestial. Amados irmãos e irmãs, é nossa oração que cada um de nós seja capturado por esta visão celestial. Não é uma compreensão mental, é uma realidade interior. A história de Paulo. Agora, entre todos aqueles que possuem esta visão celestial, sinto que o apóstolo Paulo é o que parece haver captado esta visão de uma maneira mais completa. É verdade que o apóstolo João captou a visão celestial, que o apóstolo Pedro também captou a visão celestial. E vemos que cada um deles teve uma ênfase especial. Esta ênfase especial não é razão para que se perca o contorno geral da visão. Porém, sinto que o apóstolo Paulo nos dá uma direção geral muito clara dela. Assim, que se Deus permitir, gostaríamos de compartilhar sobre a visão celestial que Paulo viu. Vocês sabem que toda a sua vida e ministério foram controlados por esta visão celestial. Inclusive, até o final de sua vida, ele deu testemunho ante ao rei Agripa, dizendo: Assim, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. É esta visão celestial a que mudou minha vida. É esta visão celestial que controla todo o meu ser. Vivo por causa desta visão celestial e esta visão celestial vive em mim. É uma realidade espiritual. Este é o testemunho de Paulo e creio que é a vontade de Deus que também seja nosso testemunho. Vocês sabem que o testemunho de Paulo aparece 3 vezes no livro de Atos. A primeira vez, no capítulo 9, é Lucas quem registra o que acontece. Ele descreve o que aconteceu com Saulo, o fariseu, no caminho de Damasco. Depois, em Atos 22, o apóstolo Paulo mesmo dá seu testemunho diante dos judeus e, novamente, no capítulo 26, o dá diante dos gentios. Ainda quando estava diante do rei Agripa, o Império Romano estava representado ali. Então, o testemunho de Paulo é registrado 3 vezes no livro de Atos, e quando Deus fala uma vez, podemos não ouvir. Assim, então, ele fala outra vez. Porém, aqui o ouvimos falar 3 vezes. Isto significa que quer capturar nossa atenção. Que este testemunho do apóstolo não é somente algo pessoal, é um testemunho que deve ser o nosso. Deus deu a visão celestial para Paulo a fim de que ele a transmitisse para outros. Cada um de nós necessita ver esta visão celestial. Talvez nossa experiência não seja exatamente como a de Paulo, porque a experiência de cada um é diferente. Deus ama a variedade, ainda que na variedade existe unidade. Nós podemos receber esta visão celestial de uma maneira diferente, porém o contorno, as linhas de limite da figura deve ser o mesmo. Se não for assim, como poderíamos estar unidos em um só?
Assim é, amados irmãos e irmãs, minha carga para compartilhar com vocês sobre a visão dada ao apóstolo Paulo. Agora, para entender realmente o que aconteceu no caminho para Damasco, é importante conhecer um pouco a história. Nós queremos saber que tipo de pessoa era este homem antes chamado Saulo. No Novo Testamento existem muitas referências de sua vida anterior. Ele mesmo contou seu passado, sobretudo em Filipenses, no capítulo 3, do versículo 5 ao versículo 6. Ali ele nos relata algo com respeito à sua vida. Diz que foi circuncidado ao 8º dia. Para um judeu isto era muito importante, porque vocês lembram que em Gênesis, no capítulo 17, Deus fez um pacto com Abraão, e o sinal deste pacto era a circuncisão. Todo homem nascido dos filhos de Abraão deveria ser circuncidado ao 8º dia. Este era o sinal do pacto, da aliança de Deus com Abraão. Se um filho varão não era circuncidado, não era considerado parte da comunidade de Israel, estava fora do pacto de Deus. Sabemos que quando Abraão foi circuncidado tinha 90 anos, e seu filho Ismael foi circuncidado aos 13 anos. Estritamente falando, eles não eram muito ortodoxos. Porém, este jovem chamado Saulo foi circuncidado ao 8º dia, assim que ele pertencia ao povo do pacto de Deus, e ainda mais ele era da linhagem de Israel. Isto também era muito importante, porque ele não vinha de Esaú. Esaú desprezou seu direito de primogenitura e perdeu sua bênção. Porém, Jacó conseguiu a primogenitura e a bênção, ainda que tenha feito isto de maneira errada. Então Deus o castigou e até que converteu ele de Jacó em Israel. Por isso Paulo disse que ele era da linhagem de Israel, e ainda mais que era da tribo de Benjamim. Você sabe, Jacó teve 12 filhos, porém 11 destes filhos não nasceram na terra prometida. Somente Benjamim nasceu na terra prometida. Assim que Saulo era mais ortodoxo que os judeus ortodoxos. E disse também que era hebreu de hebreus. Saulo nasceu fora da terra prometida, em uma cidade gentia, Tarso da Cilícia. Porém, ele havia nascido em uma família hebreia. Porém, o que significa ser hebreu de hebreus? Significa que, ainda que viviam em uma cidade gentia, em sua casa ainda falavam o hebraico. Muitas pessoas emigram para outros países e seus filhos não falam mais seu idioma nativo em seu lar. Por exemplo, muitas crianças chinesas nos Estados Unidos não podem falar chinês, devido a isso já não são chineses típicos. Porém, nesta família, ainda quando viviam em uma cidade gentia, falavam hebraico em casa. Isto significa hebreu de hebreus. Agora, irmãos e irmãs, isto pode não significar muito para você. Porém, para um judeu, isto é muito importante. Ele é realmente um escolhido de Deus, ele pertence realmente ao povo do pacto de Deus, o qual o faz diferente de toda outra nação. E não somente isto. Se olharmos sua educação, quando era jovem, vivendo em uma cidade gentia, recebeu a cultura grega. Na época, quem governava era o Império Romano, porém a cultura era a cultura grega. Saulo nasceu em Tarso e, de algum modo, sua família pôde conseguir a cidadania romana. Assim que, quando ele nasceu, era um cidadão romano, e neste momento, ser um cidadão romano era algo muito especial, porque havia mais escravos do que cidadãos no Império Romano. E como cidadão romano, ele tinha acesso a todos os direitos romanos. Então também recebeu a cultura grega, a cultura superior daqueles dias. Além disso, Paulo foi ensinado como um fariseu. Hoje, quando ouvimos a palavra fariseu, pensamos que isto é algo ruim, porque nosso Senhor repreendeu aos fariseus, hipócritas. Mas naquela época, para os judeus, os fariseus eram muito especiais. Em nenhuma época houve mais de uns 1000 fariseus.
era uma seita muito estrita do judaísmo. Eles não só consagravam suas vidas ao estudo das Escrituras, mas também a guardar cada artigo da lei, e mantiveram a lei além do que podiam encontrar na palavra de Deus. Eles guardavam as tradições dos pais, então eram vistos pelos demais como um modelo. E este jovem não era um hipócrita, era íntegro. Ele disse: quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Guardava cada letra da lei e era discípulo de Gamaliel, um dos maiores rabinos deste tempo. O jovem Saulo estudou com Gamaliel e ele mesmo nos conta que era o mais destacado de seus contemporâneos. Que homem ele era! Irmãos e irmãs, os jovens de qualquer época sempre buscam as coisas mundanas. É muito raro ver jovens que buscam as coisas morais, religiosas ou espirituais. Porém, Saulo desprezava as coisas do mundo, sabia que eram temporais e buscava o que é eterno. Ele era moral, religioso, e em seu zelo pelas tradições dos pais, perseguiu os seguidores de Jesus, porque segundo estas tradições, Jesus era um impostor, pois não se encaixava em sua ideia do Messias. Eles esperavam um Messias político que iria derrotar o Império Romano e faria de Israel a primeira das nações. Porém, quando nosso Senhor Jesus veio, ele não fez isso. Ele buscou o bem espiritual do povo. Assim que se decepcionaram com ele e pensaram que era um impostor do judaísmo, o crucificaram, e qualquer que seguia Jesus deveria ser eliminado. Esta era a tradição dos pais e este jovem Saulo fez todo o possível para levar ao fim esta tarefa. Em todo o tempo ele pensava que estava servindo a Deus. Amados irmãos e irmãs, vocês sabem que as tradições dos judeus são as melhores no mundo. E ainda sendo a melhor tradição do mundo, isto é, a obscuridade total. Este jovem quis fazer o bem, era sincero, era honesto e estava totalmente cego, deslumbrado pela tradição humana. Não tinha nenhuma revelação, não havia luz celestial, andava em trevas. Ele não sabia que estava perseguindo a Deus, cria que estava servindo a Deus. Irmãos e irmãs, quão forte é a tradição! Ainda o melhor da tradição humana, se não é revelação do alto, não é mais do que trevas. A tradição é tão poderosa que pode dominar uma pessoa. Ele não sabia o que estava fazendo. Ó, irmãos e irmãs, tenha cuidado com a tradição humana, ainda que seja a tradição cristã. Eu nasci em uma família cristã. Eles haviam sido budistas ou confucionistas, porém, pela graça de Deus, meu pai foi o primeiro a se voltar ao Senhor. Foi perseguido devido à sua fé, porém nasci em uma família cristã. Meu pai amava o Senhor e tínhamos culto familiar todas as tardes. Porém, amados irmãos e irmãs, eu posso testificar que mesmo a tradição cristã tomada dos pais, sem revelação do alto, é escuridão total. Até que um dia Deus, em sua misericórdia, revelou seu Filho a mim. Ó irmãos e irmãs, Ele abriu os meus olhos e esta é a realidade. Então nunca estejamos satisfeitos com algum tipo de tradição. Nós necessitamos da revelação do alto. No entanto, Deus conhecia o coração do jovem Saulo. Deus sabia que ele era sincero, porém cego. Então, a graça de Deus veio sobre ele. Porém, antes Deus permitiu que ele fosse até o limite. Eu digo frequentemente que a corda do amor de Deus é muito longa. Realmente o laço de amor já estava ao redor deste jovem. Porém, Deus permitiu que esta corda se estendesse e se estendesse. Porém, um dia Deus disse: basta, chega. Saulo perseguia os crentes e entrava nos lares cristãos, arrastava homens e mulheres e os colocava na prisão, acusando-os, e quando eram condenados à morte, ele dava o seu voto de aprovação. Ele odiava os seguidores de Jesus e ainda pediu permissão do sumo sacerdote e foi às cidades gentias
para prender os seguidores de Jesus, trazê-los de volta a Jerusalém e os condenar. Ah, irmãos e irmãs, esta é a paciência de Deus. Deus o permitiu ir muito longe, não sem advertências prévias. Deus lhe deu muitas advertências, porém Saulo as desprezou, endureceu sua consciência e perseguiu os cristãos com força redobrada. A experiência de Saulo no caminho de Damasco. Enquanto ia caminho a Damasco, Deus o deixou chegar até próximo da porta de Damasco. Era meio-dia e de repente uma luz veio do céu, mais luminosa que o sol do meio-dia, e resplandeceu sobre este jovem e sobre os que iam com ele, e todos caíram por terra. Irmãos e irmãs, graças a Deus, o primeiro que vem à nossa vida é a luz celestial. Todos nós vagávamos na escuridão, não sabíamos o que estávamos fazendo, nem para onde estávamos indo. Porém, graças a Deus, um dia a luz de Deus veio do céu para nós. Irmãos e irmãs, em Gênesis, no capítulo 1, encontramos que a terra estava coberta pelas águas e a escuridão reinava sobre a terra. A primeira palavra que Deus falou foi: haja luz, e houve luz. Não é o mesmo se olharmos para trás em nossa experiência cristã? Em 2 Coríntios capítulo 4 e versículo 6, Paulo disse: porque Deus, que disse das trevas que resplandeça a luz, é quem resplandeceu em vossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, um dia esta luz celestial brilhou sobre nós e nesta luz toda a escuridão foi exposta. Antes, não sabíamos onde estávamos, nem quão pecadores éramos. Porém, quando esta luz veio, fomos expostos e vimos que éramos o pior dos pecadores. Eu creio, irmãos e irmãs, que quando esta luz brilhou sobre este jovem, toda a sua vida passada passou diante dele. Começou a ver sua vida anterior na luz do céu e como ele tinha que se arrepender no pó e na cinza, e como tinha que compreender quão pecador ele era. Um blasfemo, um perseguidor, alguém que estava contra Deus. Ó irmãos e irmãs, graças a Deus que esta luz veio, e nós vimos nossas trevas e nos arrependemos. Graças a Deus que não nos mostrou simplesmente nossa escuridão, nos revelou a glória de Deus na face de Jesus Cristo. Pela primeira vez, vimos ao nosso Senhor Jesus, vimos a glória de Deus no rosto de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus! Enquanto estava cego por essa luz, ele ouviu uma voz do céu: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrar contra o aguilhão. Irmãos e irmãs, era uma voz irada? Não, era uma voz cheia de amor e de simpatia. Saulo, Saulo, tu não me conheces, mas eu te conheci. Conheço o teu nome. Tu és Saulo. Saulo, por que me persegues? Não sabes que é duro dar pontapés contra o aguilhão? Nos tempos antigos, quando um camponês arava o campo, usava um boi ou cavalo que era colocado debaixo de um jugo. O homem guia o arado e, é claro, quer arar a terra em linha reta. Porém, o boi pode ser teimoso e ter sua própria vontade. Às vezes o boi vê algo muito bom e irá querer se desviar, não obedecer ao seu mestre. Assim, o mestre toma em sua mão um instrumento afiado chamado aguilhão e usa para tocar suavemente a perna do animal. Ele não quer machucá-lo, mas simplesmente lembrá-lo de que tem um dono, um mestre, e que ele não pertence a si mesmo. Mas se o boi é teimoso, quando o aguilhão toca seu músculo, ele dá coices e se fere. Somente depois de várias vezes se ferindo, aprende sua lição e será obediente ao seu amo. Querido irmão, você sabe que tem um amo? Saiba que quando você vem a este mundo, Deus já tem um propósito em sua vida. Você não nasceu por casualidade, mas pela vontade de Deus. O objetivo de Deus em sua vida
é que você sirva a este propósito. Por isso você veio a este mundo. Você tem um mestre, não nasceu livre para fazer o que quiser. Todos nós nascemos com um mestre, nosso Criador. Ele tem um propósito específico para cada um de nós. Mas, irmãos e irmãs, nós não sabemos, não entendemos. Acreditamos que somos nossos próprios donos e podemos fazer o que queremos, que podemos viver aqui para servir a nosso próprio propósito, para satisfazer nossos próprios desejos, e nos esquecemos absolutamente de Deus. Você tem um amo, porém você não sabe e se rebela contra ele. No entanto, em sua graça, ele usa às vezes o aguilhão contra você. Não é verdade? Olhemos para este jovem Saulo. Deus havia usado o aguilhão várias vezes com ele. Em primeiro lugar, quando Estevão foi martirizado. Estevão estava cheio de sabedoria e do Espírito Santo. Ainda as sinagogas dos gentios contendiam com ele. E eu creio que Saulo era um dos que discutiram com Estevão, porém não o podiam vencer, porque falava com sabedoria do alto. Assim que eles o prenderam, o levaram ao concílio e viram seu rosto como o rosto de um anjo. Estevão deu seu testemunho, e Saulo, que havia sido ensinado como um fariseu, quando ouviu esse testemunho, começou a ouvir realidade em lugar de aparência externa. Deus sempre busca o que é realidade. Deus não pode se satisfazer com uma aparência externa. Esta verdade deve ter tocado o coração de Saulo. E quando o arrastaram para fora da cidade, Estevão viu o céu aberto e disse: Vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está à destra de Deus. Atos capítulo 7, versículo 55. Que maravilhosa visão! Eles tiveram que fechar seus olhos e ouvidos, endureceram sua consciência, o levaram e o apedrejaram até matá-lo. Quando Estevão estava morrendo, disse: Senhor, não leve em conta este pecado. E logo descansou. Atos capítulo 7 e versículo 60. O jovem Saulo cuidava da roupa dos que apedrejavam Estevão. Você pensa que a sua consciência não foi impactada? Ele era um bom homem, um homem moral, um homem religioso, uma pessoa verdadeira e, sem dúvida, sua consciência foi profundamente comovida. Porém, o que diz a Bíblia? Depois, ele dobrou seus esforços para perseguir aos cristãos. Em outras palavras, quis impor silêncio à sua consciência. Sua tradição era tão forte que pôde silenciar sua consciência. Pense nisto, uma pessoa moral entrando nas casas, arrastando homens e mulheres. Como podia fazer isso? Forçar pessoas a blasfemar nas sinagogas. Como podia fazer isto uma pessoa piedosa? Ele endureceu sua consciência. Ó irmãos e irmãs, quão terrível deve ter sido! Uma e outra vez Deus o recordou. Saulo, Saulo, duro é recalcitrar contra o aguilhão. Só feres a ti mesmo até a morte. Por que não te arrependes? Por que me persegues? Era uma voz mansa, amorosa, deve ter derretido o coração de Saulo. Eu, o principal dos pecadores, um blasfemo, um perseguidor, e ainda tu me amas, me perdoas, me salvas e queres ser meu mestre? Ó irmãos e irmãs, ali na terra, ele viu ao justo, viu aquele a quem ele perseguia, viu aquele que era o único justo, perfeito e sem pecado. E não apenas isso, pois agradou a Deus revelar seu Filho nele. Era mais do que simplesmente ver com os olhos exteriores. Ele viu a glória de Deus na face de Cristo. Seus olhos foram cegados, porém, seus olhos interiores foram abertos. Agradou a Deus revelar seu Filho em mim. Gálatas 1, de 15 a 16. Este Jesus não é somente o justo, ele é o Filho de Deus, e nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele é o herdeiro de todas as coisas, ele é o cabeça de todas as coisas, ele é o mestre de todos. Irmãos e irmãs, esta é a visão celestial. Paulo viu ao Senhor e se rendeu a ele. Senhor,
que queres que eu te faça? Eu era meu mestre, porém agora te dou meus direitos. Tu és meu mestre, eu me rendo. Amados irmãos e irmãs, temos esta visão celestial. Podemos ter a visão celestial e sermos ainda nossos mestres. Você pode ver nosso Senhor Jesus como o glorioso Filho de Deus e ainda querer reter seus próprios direitos? Você viu a visão celestial? Porque uma vez que você tenha visto a visão celestial, você já não pertence a você mesmo. Você é dele para sempre. Porém, esta visão celestial é mais do que isso. Deus não somente nos revelou seu Filho. Junto com seu Filho, ele revela algo mais e que é muito querido para seu Filho. Saulo, Saulo, por que me persegues? Vocês sabem que a palavra de Deus é exata. Porém, o Senhor disse: por que me persegues? Persegues a mim. Saulo era um fariseu treinado na lógica e argumentação. Com a sua mente natural, ele poderia contestar imediatamente: eu nunca te persegui, nunca me encontrei com você. Você está no céu, eu vivo na terra. Como posso te tocar? É ridículo. Mas não. Seus olhos interiores foram abertos. Imediatamente ele viu uma verdade eterna. Viu que quando perseguia aos seguidores de Jesus, estava perseguindo ao próprio Jesus. Por quê? Porque Jesus é o cabeça e todos os que creem nele são o seu corpo. Cada crente em Jesus é um membro do corpo de Cristo. O cabeça está no céu, porém o corpo enche o universo. Se você toca qualquer membro do corpo, você toca ao cabeça. Irmãos e irmãs, o cabeça e o corpo são uma só coisa. Imediatamente no caminho de Damasco, os olhos interiores de Saulo foram abertos, e não somente viu a Jesus, o Filho eterno de Deus, o Mestre de todos, mas também viu a Igreja, o corpo de Cristo. Que revelação! Amados irmãos e irmãs, quando nós cremos no nosso Senhor Jesus, por um Espírito somos todos batizados em um corpo, judeus ou gregos, escravos ou livres, todos nós bebemos de um Espírito. Se alguém lhe toca, o cabeça reivindicará: por que me tocas? Irmãos e irmãs, eis aqui um homem universal. Não é uma pessoa pequena, é um homem universal. O cabeça está no céu e o corpo cobre o mundo inteiro. De todas as idades, desde o primeiro crente até o último que venha a crer no Senhor, não importa de que país sejam ou em que época vivem, vocês são um corpo, um Senhor, um corpo, e o corpo e o cabeça são um. É uma vida. E este corpo que nosso Senhor formou depois de sua ascensão será seu vaso de testemunho na terra. Louvado seja o Senhor! Essa é a visão celestial. Irmãos e irmãs, ver esta visão nos liberta de nossa pequenez e nos inclui no homem universal. Nossa comunhão passa a ser com os santos de todo o mundo. Nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, e por meio dela podemos ter comunhão uns com os outros para que o nosso gozo seja completo. Amém.